Oi pessoal, voltamos então com a segunda parte do módulo 2, tratando de funções do Excel. E nesta parte 2 do módulo, trataremos da função soma-C, conte-C e C. É importante que você tenha entendido muito bem as funções soma, máximo, média e mínimo. E inclusive a contar números. É importante que você tenha entendido muito bem aquela parte para então passar para esta parte, porque senão vai ficar um pouco complicado. Então, se você não conseguiu entender bem lá, volte lá, faça exercícios, tente, e aí sim você vem aqui para essas funções que envolvem condições e envolvem critérios. Afinal, para que servem estas funções aqui? Então vamos para o Excel, na planilha que tratamos no módulo. Esta pequena planilha eu criei com a seguinte suposição. Eu tenho um vendedor que se chama Jax. Essa planilha vai servir para controlar a comissão. As vendas que ele fizer é comissão. Imagine a seguinte situação. Esse vendedor fez tantas vendas. Só que eu disse para esse vendedor que ele receberia uma gratificação ou uma comissão em todas as vendas que fossem maiores que 200. Então, esta é a condição. Se ele vendesse normalmente, ele não ia ganhar nada a mais. Vai ganhar o salário dele e pronto. Mas como uma forma de incentivo, eu disse para ele, se você vender, se cada venda que você fizer for maior que 200, então sobre esta venda você vai ganhar aí uma gratificação. Então nesse caso, eu preciso saber quanto que Jax vendeu no total. Isso eu vou ficar sabendo através da função soma, que você pode utilizar aí o autossoma, ou você pode utilizar desta forma que eu estou fazendo. Então ele me retorna aqui 1570. Se eu utilizar o autossoma, como foi explicado anteriormente, posso selecionar ali, clico no autossoma, mesma coisa, ele preencheu a fórmula como eu gostaria. Porém, agora eu quero saber quantas vendas ele conseguiu fazer aí acima de 200. Aí você pode olhar assim e dizer, mas isso é fácil. É só olhar aqui, você vai ver que esta venda, a venda 4 e a venda 5, não atingiram ali a meta estabelecida, que seria acima de 200. Então, eu vou somar só essas três. Eu não falei ainda no início que quando eu seleciono aqui algumas células, ele me mostra aqui quanto deu, né, 1220, me mostra a contagem, ou seja, três células, contém números, e também me mostra aqui a média disso. Então, só para constar aí que eu tenho aqui a barra de status que me mostra esses valores. Mas enfim, voltando à questão. Aí, normalmente a pessoa vai dizer, não, basta olhar aqui eu já vou saber. Mas isso quando se trata de apenas 3. E se houverem mais? E todo dia eu vou ter que fazer isso, olhar ali e ver manualmente ou ver intuitivamente ali quais foram as vendas. Então isso acaba se tornando um trabalho maior e para fins mais complexos não atende a questão. Então o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual que é o valor somando todas as vendas, usando todas as vendas que foram acima de 200, usando a função soma-C. Repare que a função soma-C não existe lá no autossoma. Então, eu tenho que digitá-la,
ou utilizar o construtor de fórmulas que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas digitando, essa função é o seguinte, é igual soma C. Olha só, já apareceu ali, eu dou um tab. Igual soma C. O que ele está me pedindo aqui na ajuda? Então, o soma C, a primeira coisa que eu insiro depois do parênteses é o intervalo. Esse intervalo são todas as células onde tem valores que eu quero procurar, quais os valores que são maiores que 200. E aí, para passar para o próximo passo, eu uso o ponto e vírgula. E aí ele me pede os critérios. Os critérios, no caso, é um critério só que eu tenho, que ele seja, aí eu tenho que colocar entre aspas, que ele seja maior, o símbolo de maior, 200, e fecha aspas. Este intervalo soma, ele está entre colchetes, então ele é opcional, e eu não vou explicar nesse exato momento, um pouco mais tarde, então eu explico. Mas para chegar até onde eu quero, eu já posso fechar aqui. Então, como que foi construída essa fórmula? Então, ele vai somar C, soma C, dentro desse intervalo, do C2 até o C6, ele encontrar valores maiores que 200. Então, todos os valores que ele encontrar que for maior que 200, ele vai somar. Então, dou um Enter. E aqui está aquilo que havíamos visto lá manualmente. 1220 ele somou aqui. Se fizermos aqui manualmente, vamos chegar a esse mesmo valor. Se por acaso eu for alterar algum valor aqui, digamos que a venda 1 não foi 250, na verdade foi 180. Então ele vai eliminar esta venda 1. Ou seja, ele somou apenas aquilo que estava acima de 200. Então, vou voltar aqui. Ok. Tá, e como que eu faço para fazer de outra forma, utilizando o construtor de fórmulas? Então, eu falei que algumas funções, daqui para frente, as funções não vão aparecer aqui no autossoma. Então, eu vou ter que ir por onde? Tenho mais funções, que ele abre esta pequena janela, onde eu vou procurar, vou encontrar todas as funções. Vou fechar aqui. Ou eu posso ir por aqui, por esse botão, inserir função, que também abre o construtor de fórmulas. Então é muito mais prático você vir por aqui. Nesta janela, nós temos o seguinte. Primeira coisa que eu tenho que fazer, clicar no lugar que eu quero um resultado, ou que eu quero inserir a fórmula. Clicar no botão de inserir função. Ele abre o construtor da fórmula e eu vou procurar essa função. Como que eu procuro essa função? Essa função pode ser procurada aqui na caixinha, vendo o que tem. Então, ó, veja só, soma C está aqui. Eu posso procurar por categoria. Digamos que eu esteja procurando uma função de engenharia. Então, engenharia, eu vou ter todas as funções de engenharia aqui. Mas enfim, normalmente ele fica aqui nas mais recentemente usadas, ele mostra as mais usadas. Agora, eu posso... qual que é a função que eu quero? Eu quero a função... Tem que apagar aqui. Eu quero a função soma C. Clico em ir. Ele me traz ali. Eu clico OK. Aí ele abriu a janela de argumentos da função. É o assistente aí para que eu preencha a função. Eu posso preencher digitando ou posso fazer o seguinte. Olha, ele pede o intervalo. Qual que é o intervalo? É só eu selecionar esse intervalo aqui. Agora ele pede os critérios. Então, os critérios eu vou ter que digitar. Então, eu digito aqui maior que 200. Repare que aqui eu digitei sem aspas.
mas a hora que eu saio dali, ele já preenche a aspa para que fique correto. Mas se eu quiser ter a certeza, não, vou colocar aspa, pode colocar aspa, não tem problema, já fica correto. E aí tem esse intervalo soma que eu disse que a gente não vai utilizar agora. Já tem ali o intervalo, já tem os critérios e o valor aqui é só eu dar OK. Usando o construtor de fórmulas, talvez fica mais fácil se você não está familiarizado aí com a estrutura da fórmula, a estrutura da função. Então fica mais fácil inserir os valores lá. Bom, agora, quantas vendas acima de 200? Então eu sei quanto que deu o total dessas vendas, mas eu quero saber quantas vendas. Eu vou usar o count. Se eu fizesse o count.num aqui, só para a gente ver a diferença, ó, count, tá ali, count.num, tab, e seleciono. E fecho. Ele me retornou 5. Na verdade, não é reais, então eu vou mudar aqui de contábil para geral. Então, ele me retornou 5 vendas, só que 5 vendas não são acima de 200. Opa, então contar números não me serviu neste momento. Eu vou usar quem? O count.c. Count tem ali, é o segundo da lista. Se eu colocar aqui o ponto, SE, tab, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e ele pede os critérios. Quais são os critérios? Os mesmos que foram utilizados, na verdade, o mesmo que foi utilizado para a soma C, e fecho. Então, são 3. Como eu faço para fazer esta função, esta fórmula, utilizando o botão de inserir função, que é o construtor? Cliquei lá, vou digitar aqui count.c, ir, já veio ali, OK. Ele pediu o intervalo vai ser esse aqui. Ele pediu os critérios eu vou definir colocando aqui e OK. E ele já me trouxe 3. Por que usar uma função e não simplesmente olhar aqui e contar? Porque aqui fica muito mais prático. Veja só, eu usei isso aqui para o JAX. Agora eu vou usar essa mesma tabela, eu vou usar aqui para outro vendedor. Vou copiar. Como que eu faço? Eu selecionei tudo, dou Ctrl C ou clico neste botão. Agora eu vou no lugar que eu quero colar e dou Ctrl V ou clico neste botão, o que for melhor. Veio dessa forma, mas é só eu aumentar aqui e ele já vai estar aí. Se eu quiser copiar exatamente as larguras que estão aqui, é fácil também. Uma vez que eu copiei aqui e colei ali, ainda com esse selecionado, eu posso colar novamente, só que desta vez eu colo aqui a manter largura da coluna original. Ou seja, nesta setinha do botão colar, eu tenho este botão, manter largura da coluna original. Clico e aí já ficou igualzinho, tá aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui o nome do JAX, vou mudar aqui para Pedro. Opa. Pedro. E as vendas do Pedro vão ser outras. Vou colocar... Veja que eu apaguei só os valores das vendas. E ele zerou aqui os totais. A hora que eu começar a colocar aqui, olha... vou colocar aqui o 320. Olha só, coloquei só uma venda. Ele identificou que só tem uma venda acima de 200. O total das vendas acima de 200, 320. E o total vendido, 320. Agora eu vou colocar aqui... 120. Continua sendo só uma venda acima de 200. Esta venda é 320.
só que o total já é outro. Vamos colocando aqui 500. E assim por diante, conforme eu for fazendo as vendas, eu vou atualizando. E ok, se eu quiser fazer isso para mais um vendedor, posso fazer. Mesma coisa. Colo aqui. Aqui está, não é mais o Pedro, é a Ana. E as vendas da Ana são diferentes, não são essas. Eu vou colocar aqui ok. Então estão aqui valores diferentes. Posso dar uma diminuída aqui para ficar melhor. Diminuir o zoom também. Então veja só. Ok. Bastante fácil, e esta é a vantagem de utilizar aí fórmulas e funções, porque você tem então uma tabela pronta e que você não precisa fazer as fórmulas e funções de novo, apenas muda os valores e os nomes e ela continua funcionando. Muito bem, agora nós já vimos aí a função soma C e conte C. Agora nós veremos a função C. A soma C, então, ela somou se fosse atingido ou fossem atendidos, né, os determinados critérios. O conte C também, ela conta se for se os critérios exigidos forem satisfeitos. Bom, agora vamos para a função C. A função C é bem interessante. Ela é um pouco mais longa, mas é bem interessante. E um exemplo clássico que o pessoal utiliza para ensinar esta função C é a questão do boletim. O boletim é o seguinte: nesse caso eu reduzi apenas para 2 notas, a nota do primeiro semestre e a nota do segundo semestre, e a partir dessas 2 notas eu coloquei a média, ou seja, descobri a média entre as 2 notas e resultou aqui na média daquele ano para este aluno. Então o juvenil ele teve média 6, Andira média 5 e por aí vai. Se eu definir que só vai ser aprovado neste ano aqueles alunos que tiverem notas maiores, ou melhor, tiverem média maior ou igual a 7, então eu olhando aqui eu vejo que só passou o Tortilho e a Anitta. Os demais foram reprovados. Por quê? Porque a média deles é menor. Mas e como que eu faço para que o Excel traga exatamente este resultado sem eu ter que pensar manualmente? Pensar manualmente é incrível, né? Mas sem eu ter que fazer o cálculo mentalmente aqui. Então, veja só, eu uso a função C aqui na situação. Vou primeiro fazer digitado e depois eu mostro pelo construtor. Então, igual, lembrando, toda função, toda fórmula começa com igual. Aí vem o nome da função, que é C. Apareceu ali, eu pressiono Tab, ele já preenche para mim o parêntese e abre ali a ajuda, onde ele me pede o teste lógico. O que é o teste lógico? O teste lógico é justamente quando eu comparo esta média com a média exigida. A média exigida é 7, então eu tenho que ver se a média do juvenil é igual a 7 ou é maior que 7. Se ela for igual ou maior que 7, então o que vai acontecer? O juvenil é aprovado. Caso contrário, ele é reprovado. Mas vamos por parte. Como que eu vou fazer para que o Excel entenda o teste lógico? O teste lógico vai ficar da seguinte maneira: eu clico aqui onde está a média,
ou digito a referência, que é D3. Então, D3 maior igual 7. Então, é escrito desta forma. Se lê, se o valor que estiver em D3 for maior ou igual a 7. Mas você escreve desta forma que está ali na tela. Se D3 for maior ou igual a 7, então, esse então é um ponto e vírgula que eu coloco. E veja que na ajuda ele já deixou em negrito aqui o valor se verdadeiro. Ou seja, ele está perguntando o seguinte: o que eu faço se isso aqui for verdade? Se uma dessas situações aqui for verdade. Bom, se a nota média de juvenil for maior que 7, ou se ela for igual a 7, então ele está aprovado. Isso é a verdade. Então, aprovado. Entre aspas. Repare que aqui eu não utilizei aspas no 7, mas aqui eu utilizo aspas porque é um texto que deve ser apresentado literalmente. Se eu não colocar as aspas, vai apresentar um erro. Tá, então se aquilo for verdadeiro, o Excel vai exibir aprovado. Se não, este se não é um ponto e vírgula também, e ele já me pede o valor se for falso. Se não for verdadeiro isso aqui, se a nota do juvenil, a nota média, for menor que 7. Bom, se ela for menor que 7, ele está reprovado. Fecho aspas e fecho parênteses e confirmo. Reprovado. Por quê? Porque a nota dele foi 6. Bom, uma vez que eu fiz o primeiro aqui, basta que eu vá no cantinho a alça de preenchimento com a cruz preta sem setas e puxo até aqui. Ele vai fazer o cálculo para todos os outros alunos, independente de quantos alunos eu tiver para baixo. Então, no caso, como eu disse no início, somente o Tortilho e a Anitta foram aprovados. Repare que o Excel ele faz aqui uma correção vou dar um zoom aqui. Repare que ele faz uma correção da fórmula quando eu puxo pela alça de preenchimento. Vou dar um F2 para ver de perto. Olha só, se D3 maior ou igual a 7. Foi isso que eu fiz. Agora aqui, na de baixo, o que o Excel fez? Se D4 maior ou igual a 7. Aqui embaixo, se D5 maior ou igual a 7. Aqui embaixo, C, D6 e assim por diante. Cada linha que eu desço, ele arruma a fórmula para corresponder àquilo que está do lado. Então, isso é muito importante, isso que permite com que a gente use ali a alça de preenchimento e dê certo a fórmula. Eu vou mostrar mais à frente, não nesse módulo, já no próximo módulo, fazer uma revisão disso aí. Já vou mostrar algumas situações em que não acontece isso, em que ocorre um erro. E aí o que fazer? Mas até aqui, se o que você for fazer for dessa forma, está tudo ok. Muito bem, agora eu vou mostrar utilizando o construtor de fórmulas, já que você já conhece como é escrita a função C. Então, usando o construtor de funções ou construtor de fórmulas ali, eu clico aqui onde eu quero o resultado, eu clico no F de função, que abre o construtor, e vou procurar a função C. Na verdade, se eu não quiser digitar lá, ela já está aqui, ó. Eu clico na função C e OK. Ele abre aqui os argumentos da função, que é o assistente para que eu construa a fórmula. E a primeira coisa que ele pede é o teste lógico. Mesma coisa, eu vou clicar aqui do lado, colocar aqui maior ou igual a 7.
ele já identificou ali do lado que é falso, mas ainda está faltando o valor se for verdadeiro e o valor se for falso. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar aqui aprovado. Aqui dentro, se eu não colocar as aspas, ele coloca para mim, mas só aqui dentro. Se eu for digitar lá fora, eu tenho que colocar obrigatoriamente, eu tenho que colocar essas aspas, senão fica errado. Muito bem, aprovado e reprovado, ok, e ele já me traz exatamente ali. Então, muito simples, tanto usando o construtor quanto digitando a função, digitando a fórmula, não é difícil de fazer aí. Então, nós vimos a função soma C e a função C. Só para dar uma reforçada na função C, eu mostrei no módulo o seguinte. Deixa eu ver onde é que está aqui. Esta aqui. Eu mostrei no módulo esta tabelinha que eu utilizo a função C para descobrir se eu saio ou não saio. Claro, não faz nem um pouco de sentido, mas só para explicar como que funciona. Então, eu disse que se chover, eu não saio. Se não chover, eu saio. Então, com base nas respostas que eu der aqui, eu criei uma função para que o Excel diga se eu saio ou não saio. Então, como que eu fiz esta função? Vou fechar aqui e vou começar a fazer. Eu fiz assim, igual o valor, a resposta que for... aliás, antes tem que colocar o C. Eu estou correndo aqui, ó. Igual C, tab, ele abre. Tá, muito bem. Agora, se a resposta que está aqui no A3 for igual a sim, aqui eu tenho que colocar entre aspas, porque é uma palavra, que é um texto. Então, se A3 for igual a sim, então, que é um ponto e vírgula, entre aspas, coloco não saio. Fecho aspas. Se não, que é um ponto e vírgula de novo, saio. Entre aspas, né? Senão não funciona. Fecho aspas e fecho parênteses e enter. Repare, ele verificou A3 é igual a sim? É. Então deu verdadeiro. Se deu verdadeiro, ele colocou o valor verdadeiro, que é não saio. Agora, aqui embaixo, ele verificou o A4. É igual a sim? Não. É igual a outra coisa que não é sim. Então, saio. Repara que se eu colocar aqui, talvez, eu vou continuar saindo. Por quê? Porque eu só fiz a seguinte condição. Se chover... se a resposta para a pergunta choveu for sim, eu não saio. Agora, se for qualquer outra resposta, eu saio. Então, para que fosse mais completa essa função, eu precisaria melhorar aí, colocando outras funções C dentro desta função C. Então, é o que a gente chama de fórmula alinhada ou combinada, enfim. Eu uso mais de uma função dentro de uma fórmula. E aí o que acontece? Aí ele vai me trazer resultados mais precisos. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque é importante que você entenda muito bem como funciona essa função C dessa forma. Depois aí você pensa em ir mais a fundo, que aí já seria também a ideia de um curso intermediário ou avançado, para que se entre mais a fundo nessas funções. Muito bem, ok? Para finalizar então esta videoaula, para que não fique tão longa, eu mostrei no módulo também duas funções bem rápidas, bem curtas,
que me trazem aqui. Por exemplo, eu tenho esta nota, este bilhete de acesso, e todos os dias eu preciso abrir esse bilhete aqui e imprimir para a pessoa. Digamos eu abri hoje aqui, a pessoa chegou lá, esse é o bilhete 253, o nome de quem vai receber o bilhete é o Joel, e não, vou colocar aqui cliente antigo, só uma observação qualquer. E a data eu não precisei alterar. Se eu abrir isso aqui amanhã, ele vai estar com a data de 30 de janeiro. Se eu abrir na sequência, ele vai estar com a data sempre atualizada. Como é que eu fiz para que essa data fique sempre atualizada? Eu utilizei a função hoje. Então, se eu abrir aqui, ó, a função hoje é escrita dessa forma. Igual, hoje, abre e fecha parênteses. Então, essa função hoje exibe a data abreviada de hoje, 29 de janeiro de 2014. Eu tenho uma outra função parecida, que é essa aqui, que mostra, além de mostrar a data, ele mostra o horário em que foi feito. Então, de repente, você tem um boletim que você precisa imprimi-lo sempre com data e horário atualizado. Então, você pode utilizar esta função agora, que é igual, agora, abre e fecha parênteses. Funções de tempo, dia, mês, existem inúmeras, e mais no final do curso eu posso estar colocando um adendo aí aos módulos para que fale um pouquinho dessas funções curtas que trabalham aí com tempo e tempo em dias, anos, meses e por aí vai. Mas a princípio eu acho mais importante essas duas aí que tem uma aplicação mais direta a princípio. Muito bem. Também deixa eu ver aqui. Muito bem, já está de bom tamanho, eram estas as funções que eu gostaria de mostrar no momento para o módulo 2. A gente vai fazer mais uma aula, e a aula que será gravada ao vivo, de repente se você já estiver assistindo este vídeo depois do dia 31 de janeiro de 2014, então já vai ter gravado aí a aula que foi feita ao vivo e com resolução de exercícios envolvendo estes assuntos que eu tratei. Então, na aula ao vivo eu trago mais alguns exercícios e trabalhando algumas questões para a prática. E depois eu vou disponibilizar também exercícios para que vocês treinem, que o importante do Excel, não só do Excel, qualquer software, qualquer coisa que você estuda, é importante a prática. Sem a prática você acaba não fixando bem o conteúdo e com o tempo esquece de forma mais rápida e fácil, o que não é bom. Então agradeço aí a audiência desse vídeo. Reafirmo, se alguém que está assistindo esse vídeo ainda não está inscrito na turma ou não está participando para fazer as atividades e depois requerer o seu certificado virtual ou ser certificado em formato digital, se inscreva. Eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo e você pode se inscrever e também ver mais informações a respeito do curso. Então, um abraço e até o próximo módulo.